é uma grandeza vetorial. Por que é uma grandeza vetorial? Porque ele pode ser tanto atrativo quanto repulsivo. Significa que ele tem direção e sentido. Por exemplo, o campo gravitacional tem direção e sentido? Que a gente conhece? Se eu soltar o giz aqui, para onde o campo gravitacional agiu sobre o giz? Para onde? Verticalmente para onde? Para baixo. Então isso tem direção e sentido? Tem. Se eu pegasse aquela carga de prova e soltasse em cima da carga negativa, o que ia acontecer com a carga de prova? Ela iria descer, mostrando que o campo elétrico está agindo na vertical e para baixo ali também, certo? É claro que aí, no caso aí para baixo eu estou pensando na analogia com a gravidade, certo? Mas se nós considerarmos uma carga negativa aqui, ó, imagine que eu tenho uma carga negativa aqui no espaço. Se eu pego uma carga de prova positiva e abandono ela aqui, ela vai ficar aqui? Essa carga geradora, o que ela vai gerar nesse ponto aqui? Um campo elétrico. E o que vai acontecer com essa carga aqui quando ela ficar sujeita à ação do campo elétrico? O resultado disso é o quê? Qual é o resultado do campo elétrico agindo sobre uma carga de prova? O resultado disso é a ação de uma força, exatamente. Vai surgir uma força sobre essa carga, né? Que tipo de força vai surgir sobre essa carga? Uma força de atração. Olha o que vai acontecer com a carga aqui, ó. Certo? Mas e se eu colocar essa carga elétrica nesse ponto aqui? Vai ficar lá? Não vai acontecer nada com ela ali? O que vai acontecer com ela? Também vai surgir uma força. A carga de prova, se for colocada aqui, vai surgir uma força nesse sentido aqui, ó. Repare que tanto a força aqui quanto a força aqui, elas estão agindo na direção do centro dessa carga geradora, não é? Isso mostra, então, que tanto nesse caso quanto nesse caso, que tipo de campo elétrico nós temos aqui? Um campo elétrico convergente. Um campo elétrico que converge em direção à carga negativa. Isso significa que se eu olhar para esse ponto aqui, sem colocar carga de prova, o que haverá nesse ponto aqui? Sem colocar essa carga de prova. Não haverá nada aqui? Não vai acontecer nada nesse espaço aqui? Vai acontecer o quê? Um campo elétrico. Um campo elétrico existe aqui. Como é que eu provo a existência de um campo elétrico? Colocando uma carga de prova. Mas como é que é o campo elétrico nesse ponto aqui? Ele tem uma propriedade. Ele é uma grandeza vetorial. Como é que ele vai ser? Por convenção, nós convencionamos ele como sendo um campo elétrico convergente. Um campo elétrico está agindo aqui, ó, e ele é convergente. Deixa eu desenhar até de outra cor aqui, ó. Esse vetor que eu estou desenhando aqui, ó, ele é o vetor campo elétrico. Ele atua aqui também, ó. Ele também está atuando aqui o vetor campo elétrico, ó. E qual o resultado da ação desse campo elétrico sobre essa carga de prova? A força. Da mesma forma está acontecendo aqui, ó. O campo elétrico também está atuando aqui, ó. Esse campo elétrico está atuando sobre essa carga e produzindo nela como resultado o quê? Uma força. Então, em qualquer um dos pontos que eu coloco ao redor dessa carga, por exemplo, aqui também, vai existir o que nesse ponto? Um campo elétrico. O campo elétrico, ele existe porque essa carga geradora existe. É ela que produz no espaço circundante o campo elétrico. E nesse caso, em todos os casos que nós estamos vendo aqui, o campo elétrico ele converge em direção à carga negativa. Se fosse uma carga positiva, ao invés de ser a carga negativa, o que mudaria? Se eu tivesse aqui uma carga positiva, qual seria a diferença? Bom, agora em vez de ser convergente, vai ser o quê? Divergente. Então, por convenção, nós desenhamos aqui, ó, o campo elétrico divergente aqui, ó. Aqui ele vai divergir em qualquer ponto circundante dessa carga positiva. Se eu pegasse esse ponto, ia fazer isso aqui, ó. Tá? Então, o campo elétrico produzido por uma carga geradora positiva é divergente. Por uma carga geradora negativa é convergente. Ok? Bom, nesse sentido, a gente pode até visualizar a ação desse campo elétrico sobre partículas que sejam colocadas ao redor de uma carga elétrica. Essa foto aqui é uma foto produzida em laboratório que a gente faz assim. A gente pega um meio gelatinoso, ok? Nesse meio gelatinoso, a gente introduz um corpo eletrizado, por exemplo, positivamente ou negativamente. Esse corpo eletrizado positivamente ou negativamente, que normalmente é um eletrodo, um terminal elétrico ali, ele vai produzir um campo elétrico no espaço circundante, que a priori você não vê nada. Aí o que a gente faz para tornar visível essas linhas que vocês estão vendo aqui escuras? A gente polvilha uma partícula que pode ficar polarizada. Uma partícula ali que tem um lado que ela pode ficar positiva, outro lado que pode ficar negativo.
Por exemplo, pequenas partículas de semente de grama, por exemplo. Já viram a semente de grama? Aquele pozinho preto que sai da grama, certo? A grama ela tem uma semente bem pequenininha, escura, que se você polvilhar essa semente em torno do eletrodo que está eletrizado, aquela gelatina que está ali vai servir de substrato, e esse substrato vai fazer com que as partículas de grama polarizem-se, ou seja, fica um lado positivo, outro lado negativo. Então imagine que aqui do lado, ó, eu colocasse uma partícula que ela fica polarizada. De um lado fica negativo e do outro lado fica o quê? Positivo. Então essa partícula aqui, ela vai se alinhar na direção do campo elétrico. Se aqui tem um campo elétrico passando por aqui, ó, o campo elétrico, a partícula de grama não vai sair do lugar, porque o substrato, que é a gelatina, não vai deixar, certo? Vai oferecer um meio resistente. Caso não houvesse essa gelatina, o que ia acontecer com essa partícula aqui? Ela seria atraída, porque a força de atração entre o negativo e o positivo seria mais forte do que a repulsão entre esse lado positivo e esse lado positivo, ok? Nesse caso, como existe um substrato ali que é gelatinoso, ele oferece atrito para essa partícula de grama, aí ela fica parada ali. Só que como é que ela vai ficar parada? Ela vai ficar parada na direção do campo elétrico. Então, ao polvilhar, ok, essas sementes de gramas bem pequenininhas, elas vão se alinhar na presença do campo elétrico. Então essas linhas escuras que estão visualizando aqui, certo? Com contraste acentuado aqui nessa fotografia, fica fácil de visualizarmos a linha por onde passa o campo elétrico. E isso é mais ou menos assim, ó. Vamos imaginar que eu colocasse essa carga de prova, uma carga de prova aqui. Se eu colocasse uma carga de prova nesse ponto, ela ficaria parada se eu soltasse ela aqui? Não, ela iria andar, não ia? Certo? E ela seria repelida e aumentaria a sua velocidade cada vez mais, porque haveria ação de uma força elétrica atuando sobre essa carga aqui, ó. Essa força elétrica faria essa partícula aqui andar numa trajetória retilínea. Essa trajetória que a partícula faz seria a trajetória por onde age o campo elétrico. Então essas linhas que estão vendo aqui são chamadas de linhas de campo ou linhas de força. O que elas representam? O caminho por onde o campo elétrico está agindo ao redor dessa carga de prova. Essa carga geradora, perdão. Tá? A carga de prova, se fosse abandonada aqui, percorreria essa linha. Mas nesse caso, eu tenho uma carga pontual. Uma carga no único lugar aqui, agindo como se fosse um ponto, certo? Distribuindo o seu campo elétrico ao redor. Repare que o campo elétrico distribuído ao redor aqui, ele tem um formato radial, certo? Como se fosse raios saindo da carga aqui. Tá? Então, nesse caso, se fosse uma carga positiva, essas linhas representariam vetores divergentes. Se aqui fosse uma carga negativa, essas linhas representariam vetores convergentes. Ok? Nessa outra cena que eu vou mostrar para vocês aqui, ó, eu represento duas cargas agora, na qual o valor delas são significativamente semelhantes. Não é que nem aquele caso que eu mostrei no slide anterior, em que uma carga era enorme e a outra era bem pequeno. Agora eu coloquei duas cargas aqui com valores relativamente próximos um do outro. Cada uma delas está gerando o quê? O seu próprio campo elétrico. Mas quando eu coloco essa carga próxima à outra, o que vai acontecer agora? Uma vai sentir o campo elétrico da outra. Se essa carga eu chamo de carga 1 e essa carga eu chamo de carga 2, a carga 1 está sentindo a presença do campo elétrico da carga 2, da mesma forma a carga 2 também está percebendo a presença do campo elétrico da carga 1. O resultado é que nós passamos a ter dois campos elétricos nesse espaço, certo? Se eu passo a ter dois campos elétricos e cada campo elétrico é uma grandeza vetorial, eu terei dois tipos de vetores, dois vetores aqui em cada ponto desse espaço circundante. E qual o resultado se eu tiver num espaço dois vetores? Eu tenho o que a gente chama de vetor resultante. Então o vetor resultante são as linhas que vocês estão vendo agora aqui. Essas linhas representam a interação dos campos elétricos produzidos por cada uma dessas cargas, produzindo uma força sobre a outra. Então o campo elétrico da carga 1 age sobre a carga 2 e produz uma força sobre a carga 2. A carga 2 faz a mesma coisa, age sobre a carga 1 através do seu campo elétrico e também produz uma força. Como as duas cargas são muito semelhantes aqui em valores, você pode ver que a ação de uma carga sobre a outra é semelhante à da outra sobre a primeira, certo? Então, nesse caso, nós temos aqui nitidamente uma carga interagindo com a outra, através dos seus campos elétricos. É como se você pudesse visualizar uma carga agarrando a outra aqui. Isso aqui nós chamamos de atração entre duas cargas de sinais o quê?
opostos. Se essa for positivo, aqui vai divergir. Se aqui for negativo, aqui vai convergir. Ok? Mas nem sempre, tá, as cargas têm que ser pontuais, como nesse caso aqui. Aqui nós temos uma carga formando uma carga positiva e uma carga negativa, formando o que nós chamamos de dipolo. Dipolo porque tem dois polos. Mas às vezes, as minhas cargas elétricas podem estar distribuídas de forma um pouco diferente ao caso anterior. Olha esse caso aqui dessa imagem. Nós temos aqui uma barra paralela a outra barra do lado direito aqui. Só que essas duas barras estão com carga de sinais opostas. Por exemplo, vamos imaginar que essa barra esquerda esteja positiva e essa barra à direita negativa. O campo elétrico que vai divergir dessa placa poderá encontrar uma outra placa aqui na frente e convergir nela, certo? Então, nesse caso, o campo elétrico resultante vai estar divergindo de uma e convergindo na outra. Só que como a outra está logo à minha frente, imediatamente à frente, qual é a trajetória que esse campo elétrico faz aqui por cima, que faz aqui embaixo mais embaixo ainda e assim por diante? Praticamente serão linhas paralelas. Essa linha aqui, essa linha aqui, essa linha aqui, essa linha aqui, são linhas paralelas. O que mostra para nós que o campo elétrico daqui até aqui, basicamente é o mesmo, certo? Porque a distância percorrida é a mesma, a trajetória é a mesma, então os campos elétricos aqui são iguais. A gente diz que nesse caso, o campo elétrico ele é uniforme. Ok? Chamamos de campo elétrico uniforme quando forma-se aqui o campo elétrico entre duas barras desse tipo. Porém, reparem uma pequena diferença que surge agora nessa imagem aqui, ó. Vocês viram aqui. Nessa imagem, estão percebendo uma pequena diferença desse campo elétrico uniforme, um lugar que não é uniforme? Onde que o campo elétrico não é uniforme? Nas pontas da barra aqui, tá vendo? Aqui, e aqui, e aqui, e aqui, não é uniforme. Porque cada uma dessas pontas estão funcionando como um ponto anterior, certo? Na imagem anterior. Olha aqui, ó. Aqui é uma carga pontual, aqui é uma carga pontual, né? Então, lá nas extremidades de cada uma dessas barras, nós temos o que nós chamamos de efeito de ponta, tá? O efeito de ponta ou o efeito de borda mostra para nós que aqui nós temos uma concentração maior de cargas elétricas. Não entendi, professor, você pode pensar assim, por que maior concentração de cargas elétricas? Primeiro, visualmente falando aqui. Repare a concentração de linhas de campo aqui e a concentração de linhas de campo aqui, ó. Se eu pegar uma mesma área dessa barra aqui e aqui, certo? Essa área aqui, ela vai ter pouca quantidade de linhas de campo. Aqui eu tenho uma quantidade maior de linhas de campo numa única ponta ali. Então, uma área menor, uma quantidade de linhas de campo maior, mostra uma concentração mais elevada do campo elétrico ali. Outro motivo pela qual ocorre essa intensidade mais elevada do campo elétrico nas pontas. Vamos imaginar que essa barra esteja eletrizada positivamente. O que cada carga positiva faz entre si aqui dentro da barra? O que cada carga positiva faz com uma sobre a outra aqui dentro da barra? Ela se repele, não é? Ao se repelir uma carga da outra, elas vão tentar se afastar uma da outra. Ao se afastar, na verdade, elas vão acabar se agrupando, certo? Aonde? Nas pontas. Então eu tenho uma maior concentração de cargas nas pontas e menor aqui no meio da barra. Então, se eu tenho maior concentração de cargas nas pontas, mais carga representa também maior intensidade do campo elétrico. Portanto, o campo elétrico nas pontas sempre é mais intenso. Nesse caso, nós chamamos isso de efeito de ponta ou efeito de borda. Todo mundo entendeu isso aqui? Tá? Mas entre uma barra e outra, fora as pontas, nós dizemos que aqui o campo elétrico ele é uniforme. Ok?